Boa noite. Hoje, dia 15 de julho de 2026. Nós continuamos com a Mulher da Mística Ocidental. Nós já estamos, assim, bem avançados já, tá? Não falta muito, não, para terminar. Então, hoje, nós vamos ver Catarina de Gênova, 1447, 1510 depois de Cristo. Eu estava reparando, conforme a época vai avançando, o número das mulheres significativas vai diminuindo. Parece que a antiguidade, a mulher tinha muito mais expressão, muito mais liberdade, muito mais presença. Isso coincide com depois que a igreja foi se corrompendo pelo poder, pela política, e se tornou extremamente controladora, né? E repressiva. Então a gente vê um reflexo nisso. Tá bom. Então vamos lá. Catarina de Gênova, 1447, 1510 depois de Cristo. Ela nasceu em Gênova, numa família nobre. Mais uma vez, é uma nobre. O que é compreensível, porque uma pessoa pobre nessa época não tinha como ter cultura. Né? Era uma coisa quase impossível. Livros, nesse tempo, eram muito raros. Então, ela era de uma família nobre. Ela casou-se muito jovem, 1463, num matrimônio que rapidamente se revelou difícil e marcado por instabilidade e dispersão mundana. Não dizem muito bem o que aconteceu, né? Mas tudo bem. Durante anos, ela viveu numa espécie de aridez interior, até que por volta dos 26 anos, ainda bem jovem, experimentou uma conversão decisiva ao aproximar-se do sacramento da confissão. Nesse momento, segundo os relatos, foi tomado por uma consciência súbita e avassaladora do amor e da pureza de Deus, que marcou toda a sua vida posterior. Aqui um comentário. Então, ela teve uma conversão súbita a partir do ponto do sacramento da confissão. Esse é um assunto bastante delicado. Eu vou explicar meu ponto de vista. É meu ponto de vista e é muito pessoal, mas eu vou dizer o que eu penso sobre isso. O texto não deixa claro que tipo de confissão mexeu com ela a ponto dela se converter. É um negócio muito estranho. Por exemplo, eu não sei se vocês estão acostumados com missa, se conhecem a estrutura da missa, mas a missa começa com um ato de contrição, com um ato de penitência. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, atos, palavras e omissões, etc, etc, etc. Peço a Deus que me perdoe. Esse momento da missa, para mim, é um momento muito forte. E o momento em que eu ouvi a voz interior, raríssimas vezes, sempre foi nessa hora. Não foi na hora da comunhão, que é o auge da missa. Sempre foi nessa hora. Então, para mim, o momento da confissão, mas da confissão da missa, confesso a Deus, né? Perante Deus, perante vós, irmãos e irmãs, mas não preciso relatar minhas coisas. Eu estou numa conexão com Deus coletiva, todos estão, é uma missa. Então, uma coisa fortíssima. Já uma coisa de procurar o padre para fazer uma confissão é um sacramento que eu, Giancarlo, apesar de me considerar católico, não reconheço. Não reconheço o sacramento da confissão.
Nesse sentido, então, eu fico parecendo um protestante, tá? Porque a reforma protestante, na época barroca, veio por causa disso, entre outros questionamentos. Então, eu não reconheço, eu não vejo necessidade nenhuma do padre como intermediário. Se na missa eu já faço esse ato direto com Deus, coletivo, mas direto com Deus. Ah, mas você tem que confessar com o padre. Então esse ato da missa é mentira? É só um teatro? Se ele é verdadeiro, eu confessei, fui perdoado, zerou, eu não tenho mais nada para falar para o padre. Então, na minha opinião, é uma contradição. Bom, mas acontece que o texto aqui não é para falar das minhas opiniões pessoais. O que eu quis dizer é como o ato penitencial da missa, para mim, sempre foi uma coisa extremamente forte. E diz que ela se converteu com a confissão. Mas eu fico sem entender se era a confissão da missa, e aí para mim parece super natural, eu me identifico, ou se é da confissão com o padre, o que eu acho muito humano, para dizer o mínimo, tá? Então vamos lá. Mas, de qualquer maneira, ela foi assim que ela teve a conversão dela. Então vamos adiante. A partir dessa experiência, sua existência transforma-se profundamente. Sem romper com o mundo exterior de forma dramática, ela passa a viver numa intensa vida interior e dedica-se ao serviço dos doentes, especialmente no hospital de Pamatone, em Gênova, onde permanecerá ligada durante décadas. Bom, então aqui dá a entender que ela não rompeu de uma vez com casamento, com família, com nada. Ela foi agindo, né, na caridade. Diferente das grandes visionárias medievais, sua mística não se expressa por revelações simbólicas ou discursos proféticos, mas por um processo contínuo de purificação interior vivido no cotidiano. Então, veja que é a característica dela. Ela não abandonou, não rompeu com a vida dela, ela foi simplesmente se dedicando cada vez mais. E ela chama isso de purificação interior. Pronto. O centro de sua experiência é a transformação progressiva do ser humano pela proximidade da pureza divina. Ela vai se aproximando aos poucos. Para Catarina, o sofrimento espiritual nasce da desproporção entre a alma e Deus. Quanto mais a luz divina ilumina, mais claramente se percebe o que ainda não é conforme esse amor. Quer dizer, quanto mais luz divina, mais a gente percebe aonde tem sombra. O caminho místico torna-se, assim, um processo de combustão interior, doloroso e jubiloso ao mesmo tempo. Várias superações, né? Pronto. Então, é um estado da alma que, tocado pelo amor absoluto de Deus, consente em ser purificada até tornar-se plenamente conforme com ele. Bom, então, primeiro de tudo, Catarina de Gênova, então, parece, pelo que a gente leu aqui da vida dela, parece uma pessoa comum, que vai se dedicando aos poucos e vai se esclarecendo aos poucos, não tanto pelo conhecimento, mas pela caridade, por cuidar dos doentes e tudo mais. Sem rupturas drásticas com a família e tudo mais, com quem, então, ela era infeliz.
tá? Vamos ver os textos dela e não tem muita coisa dela. Mas vamos ver o que ela diz. Aqui. Pronto. A alma consumida pelo amor. Desde o momento em que Deus tocou o meu coração, vi claramente que nada criado podia satisfazê-lo. Meu interior tornou-se como que inflamado por um fogo tão penetrante que tudo que não era Deus me parecia peso e impedimento. Não que eu desprezasse as criaturas, mas via que nenhuma delas podia dar descanso ao que em mim havia sido despertado. Esse amor não me deixava repousar, consumia-me, purificava-me e ao mesmo tempo me sustentava. Via que Deus era todo amor e que tudo que não estava conforme a esse amor era imperfeição. E essa visão era, ao mesmo tempo, luz e dor. Então, a gente vê que a descrição dela foi bem correta. Quando me voltava para mim mesma, encontrava miséria. Quando me voltava para Deus, encontrava fogo. E esse fogo não destruía a alma, mas a transformava pouco a pouco, como o ouro que, lançado na fornalha, perde toda a escória e permanece puro. Purificação pelo fogo. Assim, compreendi que o purgatório começa aqui. Quando a alma conhece o amor de Deus e vê que ainda não é tudo amor. Então, se alegra por Deus, mas também sofre porque tem que se purificar. Tratado do purgatório. Ela acabou de dizer que o purgatório é aqui, é esse processo de purificação. A alma que se encontra no purgatório está na maior alegria e na maior dor que se pode imaginar. E nenhuma das duas diminui a outra. A alegria provém de ver-se na vontade de Deus e de saber-se salva. A dor nasce da visão clara de quanto ainda a impede de unir-se perfeitamente a Ele. Deus é uma pureza tão grande que, ao aproximar-se dele, a alma vê imediatamente tudo que nela não é conforme essa pureza. Não é que Deus a rejeite, ao contrário, é o amor divino que a atrai. Mas essa mesma atração revela desproporção. E essa desproporção é o seu tormento. Se a alma pudesse encontrar um purgatório ainda mais ardente, para mais rapidamente livrar-se do que a separa de Deus, lançar-se-ia nele com grande prontidão. Não porque ama a dor, mas porque ama a Deus. E o amor que a consome é o mesmo amor que a purifica. Bom, eu assim, até agora, nós vimos assim algumas mulheres com as quais assim eu me identifiquei muitíssimo. Ângela de Folinho foi uma, Catarina de Sina também achei outra. Agora, para ser muito sincero, eu não me identifico minimamente com Catarina de Gênova. Tá? Por quê? Porque ela diz, olha só a frase,
A alegria provém de ver-se na vontade de Deus e de saber se salva. A dor nasce da visão clara de quanto ainda a impede de unir-se perfeitamente a Ele. Bom, de um lado, eu me alegro porque eu estou na vontade de Deus e sei que estou salvo. Por outro lado, eu sofro porque eu ainda preciso me purificar muito. Não me identifico. Se, como ela diz, eu me vejo na vontade de Deus e me sei salvo, para mim não há mais motivo nenhum para sofrer. Eu posso atravessar o sofrimento, é verdade. Posso adoecer, pode acontecer alguma coisa ruim comigo, mas eu estarei atravessando, não habitando. Se a minha alegria é estar na vontade de Deus e de me saber salvo, a que eu devo temer? Deus é onipotente. Por que eu devo me martirizar? Deus me ama? Se eu já estou salvo, por que eu preciso sofrer para me purificar? Por que eu não aceito a purificação como muito natural? Eu já estou salvo. Então, eu não me identifico, não. Tá? É uma mulher expressiva, é interessante a gente dar a voz, ver o que ela tem a dizer, qual é a experiência dela pessoal, mas a gente vai se identificando aqui, ali não, ali mais ou menos. Tá? Então, tá? Acho muita exaltação do sofrimento como purificação. Sem dúvida que nós temos que passar por purificação. Sem dúvida. A experiência da vida, a lei do karma, todas essas coisas, mas todas essas coisas nós atravessamos. Elas não são para se habitar. E quando ela diz, a alegria provém de ver-se na vontade de Deus, faça-se a tua vontade, não a minha, eu já renunciei a mim mesmo. E quando ela diz, e de saber se salva, de saber-me salvo, acabou. Já não me importa mais se eu vou atravessar uma doença, se eu vou atravessar 1000 vidas, não importa. Pela fé eu já estou salvo. É isso que ensina o Evangelho. Que o próprio Cristo diz, chega pela fé. Então, tudo bem, meus respeitos, mas eu não me identifico. Tá? Não caiu a ficha. Então vamos lá. Vamos adiante, que inclusive ela nem tem muito mais o que dizer, né? Ela disse as mesmas coisas que tinha no resuminho sobre ela, narrado em tom pessoal, né? Ela seria dispensável nessa coletânea, mas eu achei válido colocar, porque a partir dessa época já tem muito poucas vozes para a gente registrar aqui. Então vamos lá. Agora nós entramos na mística pós-medieval, nos séculos XVI e XVII, anos 1500, 1600. Já pega Renascimento indo para Barroco, mais Barroco mesmo, porque vai falar muito da Reforma, e a Reforma foi Barroco. Então vamos lá. Veja como já está começando a ficar próximo de nós. Nos séculos XV e XVI, a experiência mística feminina desenvolve-se num contexto profundamente marcado pela reforma e pela reorganização interna da igreja. A ruptura da unidade religiosa do Ocidente inaugura um período de vigilância doutrinal intensa. Entenda-se, repressão. Intensificam-se os mecanismos de discernimento das visões, o controle das formas de oração e a supervisão das consciências. Controle, censura, perseguição. Nenhuma experiência espiritual pode permanecer fora desse quadro. Nenhuma. Se estiver fora, vai ser perseguida.
O problema já não é apenas a autenticidade interior, como a gente via nas antigas, mas sua conformidade a uma ortodoxia que precisa ser preservada num mundo fragmentado. Precisa ser preservada com mão de ferro. A mística não desaparece, mas passa a existir sob exame constante, vigilância. Relatos são avaliados, serem aprovados ou não. As antigas falavam que elas queriam. Relatos são avaliados. Fenômenos são distinguidos entre autênticos e ilusórios. Escritos são submetidos à autoridade teológica. A experiência interior, para ser reconhecida, precisa ser descrita em categorias aceitáveis e integrada a uma estrutura doutrinal claramente delimitada. Não se trata de negar o êxtase, mas de enquadrá-lo, submetê-lo. O temor não é o amor divino, mas a autonomia espiritual, prestem atenção, a autonomia espiritual que pudesse relativizar ou dispensar sacramentos, hierarquia ou mediação eclesial. Repito, porque é de extrema importância. O temor não é um amor divino, não é Deus, mas o medo é autonomia espiritual que pudesse relativizar ou dispensar sacramentos, hierarquia ou mediação eclesial. O que quer dizer isso? Qualquer um que pregasse autonomia espiritual ameaçava o domínio da igreja. A igreja tinha que ter um poder absoluto e você não poderia se salvar sem a igreja. Acontece que os antigos pregavam, os patrísticos, que eram muito platônicos, pregavam a iluminação interior. Lembrando que vários renascentistas, que nós vamos ver mais tarde, e entre as mulheres, por exemplo, Marguerite Porete, foi queimada. Por quê? Porque ela pregava todo um processo interior que, na verdade, não precisaria da igreja. Então, não precisamos da igreja. A solução é perseguir, prender, matar. Né? Isso é o quê? É o Cristo? É o cristianismo? Não. Isso é poder. Isso é política. Tá? Então, muitas vezes na minha vida eu vi críticas. A igreja, a Inquisição, o cristianismo. O cristianismo não tem nada a ver com isso. Isso é política. Isso é política. Então, a submissão, a mão de ferro. Para quê? Para ninguém questionar a autoridade da igreja, que era também a autoridade dos reis. Quando era protestante, então os países entravam em guerra. Poder. Então não podia questionar. Você não podia nem sequer insinuar que você poderia se iluminar sozinho. Não existe iluminação, tem que ser pela igreja. Então, é um período bastante difícil, altamente repressor. E aqui, no nosso estudo, a gente vê como a antiguidade rolou de uma outra forma, onde as mulheres eram muito mais autônomas, tá? Muito mais donas de si mesmas, até mesmo quando perseguidas. E, de repente, com a reforma, começa a ficar tudo muito estranho, né? Já vinha estranho da Idade Medieval, já desde 1231, quando começou a Inquisição. Mas aqui nesse período, então, o negócio está pegando fogo. Tá?
literalmente pegando fogo. Mas isso não é o cristianismo, isso é poder. Afinal de contas, como repito, os reis eram católicos ou eram protestantes. Então, é a expressão do poder político. Então, a autonomia espiritual é um espanto isso. A autonomia espiritual passa a ser uma ameaça. Então, não tenho direito de sequer falar em iluminação. Se eu falar nisso, eu já serei perseguido. Então, é um quadro bastante difícil, tá? Esse clima de cautela torna-se. Deixa eu compartilhar, peraí. Esse clima de cautela torna-se particularmente visível nas controvérsias do século XVII, os anos 1600. A condenação de Miguel de Molinos e as suspeitas que recaem sobre Madame Guyon, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, mostram até que ponto a interioridade radical podia ser percebida como ameaça. O chamado quietismo, Miguel de Molinos, Madame Guyon, quietismo, estar quieto, aquieta-te e sabe que eu sou Deus. O que prega o Goldsmith hoje, por exemplo. O chamado quietismo, sobretudo em suas formulações extremas, parecia propor uma passividade absoluta da alma diante de Deus. Interpretação que levantava temores quanto à responsabilidade moral e à vida sacramental. Então, se vocês se lembram, diz assim: a passividade da alma começa a levantar dúvidas se há responsabilidade e quanto à vida sacramental. Quanto à responsabilidade moral, Marguerite Porret fala, ela fala, como a razão diz, como pode alguém prosseguir no caminho espiritual sem virtudes? E a alma responde, não, mas as virtudes são importantes, mas elas são caminho. Quer dizer, ela nunca negou isso. Mas ela foi queimada como se que negasse. Ela nunca negou isso. E aí também, a interpretação levantava temores quanto à vida sacramental. Quer dizer, qualquer doutrina que você diga que a igreja não é necessária, e a rigor não é, a rigor não é, a rigor, eu posso dizer por mim, eu vou na missa porque eu gosto. De maneira alguma, jamais acreditei que eu preciso da missa. Eu acho, assim, uma coisa extremamente preciosa congregar numa missa. Mas eu fui feito imagem e semelhança de Deus, perfeito, completo, um com Deus. E isso o Evangelho ensina. Então, se você não segue isso, você está seguindo uma leitura torta, que se persiste até hoje, persiste, mas nasceu de uma manipulação política. Não é o que está no Evangelho. Por isso nós estudamos o Evangelho. Tá? E eu lembro que ontem eu falei assim, que engraçado, esses padres da patrística, esses padres antigos, eles tinham uma profundidade inacreditável. E eles são padres da igreja, são os primeiros padres da igreja. Então por que a igreja não instrui? Não lhe falta recursos e conhecimento. Eles são um corpo da igreja. Por que a igreja não instrui? Porque ela não quer. E continua não querendo até hoje.
E olha que essa crítica parte de alguém que se julga, se diz católico, tá? Então, nós estamos aqui numa época muito difícil. Não quer perder o domínio, claro que não. Só que agora é o domínio da ignorância, porque já perdeu. O fato é que já perdeu. Perdeu mesmo, agora já foi. Mas então podia partir para uma coisa nova e esclarecer. Não quer, tá? Então, o quietismo é assim, o que prega o Goldsmith, né? Parecia propor uma passividade da alma diante de Deus e parecia propor que a pessoa não precisava nem desenvolver virtudes e nem participar da vida sacramental. Quando, na verdade, os quietistas estavam falando, renuncia a si mesmo. Mesmo quando a experiência mística permanecia fiel à tradição, o ambiente já exigia prudência, explicitação e defesa. Quer dizer, mesmo que a experiência mística fosse verdadeira e enquadrada nas regras, ainda assim ela era vigiada, censurada e perseguida. No século XVIII, uma transformação ainda mais ampla começa a alterar o horizonte cultural. O iluminismo desloca o eixo do debate da ortodoxia para a razão humana. Então, tirou Deus do trono, botou a razão humana no lugar. Mas, na verdade, Deus já estava esquecido, só tinha poder e perseguição. Então, com o iluminismo e a razão humana no trono, o sobrenatural passa a ser visto com desconfiança. Até hoje, nós estamos num pensamento iluminista, cientificista, positivista. O sobrenatural passa a ser visto com desconfiança, questionado, não por perigo doutrinal, porque o doutrinal começa a ser ridicularizado, mas por parecer incompatível com o novo ideal de clareza racional. Justamente começa a ser ridicularizado. Visões, êxtase, fenômenos extraordinários começam a ser vistos como superstição, resíduo, né, de uma mentalidade pré-moderna. Quer dizer, então, eles taxam todos esses místicos, né, de atrasados, né, ridículos, ridiculariza, né? Mas você volta lá atrás em Clemente, Orígenes, Agostinho, Crisóstomo, como eles são muito superiores ao discurso da razão iluminista. A mística deixa de ocupar o centro simbólico da civilização cristã e passa gradualmente à margem do discurso público. Ela começa a ser marginalizada, já não tão perseguida, agora muito mais ridicularizada, algo mais moderno, que a gente conhece um pouco melhor. A mística deixa de ocupar o centro simbólico da civilização cristã e passa gradualmente à margem do discurso público. O que é interessante é que, mesmo na vida atual, o Cristo verdadeiro é o inimigo das ideologias políticas. A Revolução Francesa aprofunda essa mudança em nível político. Mosteiros são fechados, ordens religiosas suprimidas, bens eclesiásticos confiscados. Então a perseguição endureceu ainda mais. Com o apogeu da razão, bastava ridicularizar, mas não, eles perseguiram ainda mais. Foi um horror. Foi um horror. Tá? Foi realmente um horror
e todo mundo ensina só como se fosse um grande progresso. Foi um horror. Então, a Revolução Francesa aprofunda essa mudança em nível político. Mosteiros são fechados, ordens religiosas suprimidas, bens eclesiásticos confiscados. A igreja perdeu o poder político, ela se corrompeu tanto que uma hora ela perdeu. E aí a perseguição veio feroz. A perseguição dirige-se à igreja enquanto instituição associada ao antigo regime político, não especificamente aos místicos. Mas acontece que os místicos poderiam seduzir o povo. Eu vou fazer uma pausa aqui. Por que, que os místicos poderiam seduzir o povo? Essa é uma questão bastante atual, até hoje. Do iluminismo para cá é tudo a mesma coisa, né? Passando inclusive por Marx. Qual é o problema do misticismo? Qual é a ameaça do misticismo? Por que o Cristo é o inimigo? Por uma razão muito simples. Se houver qualquer tipo de esperança e de fé, não haverá luta de classes, não haverá ódio. E o poder político precisa disso para se impor. Então, foi endurecendo cada vez mais. Então, não é uma época fértil para grandes expoentes místicos. Certamente existiram, mas foram perseguidos e muitos tiveram que ficar em silêncio. Eu lembro, eu nem ia falar aqui, mas eu vou. Eu lembro que uma vez Marcelo me mandou um trechinho de um filme, que eu não sei qual é, sobre a Revolução Francesa. Soldados trazendo freiras para serem guilhotinadas, cantando Veni, Espírito Santo. E o povo numa histeria coletiva. Uma cena assim, bastante chocante. Bastante chocante, era um filme, mas eu acredito que tenha sido daquele jeito mesmo. Né? Um pavor, pavor. E até hoje, então, o Cristo é inimigo. Por quê? Porque as doutrinas políticas precisam do ódio para se sustentar. Simples assim. Engraçado como reflete o próprio ego, que ele precisa de conflito para sobreviver. Né? Corpo de dor, todas essas coisas. Então vamos lá. Então, eu me dei assim a liberdade de dar esse tipo de explicação, porque eu acho que essa mudança do período, para quem está estudando a mística, é fundamental. Isso aconteceu, não tem como negar. Então vamos lá. Então, perseguição dirige-se à igreja enquanto instituição associada ao antigo regime. Ela se corrompeu pelo poder, mas quando chegou um novo poder, ela passou a ser ameaça política. Não especificamente aos místicos, mas os místicos passaram a ser vistos como ameaça. Então, ao alterar drasticamente o espaço social da vida contemplativa, modifica também o terreno histórico onde a mística florescia. O resultado desse longo processo não é o desaparecimento da experiência espiritual, mas seu progressivo recolhimento e interiorização. Quer dizer, místicos sempre existiram, mas eles não podiam aparecer. A chama não se extingue, aprende a arder sob vigilância,
e depois sob marginalização cultural. Então ela aprende a sobreviver no silêncio. Esse é o quadro. A primeira das místicas que nós vamos falar desse período é Santa Teresa d'Ávila. Ela tem passagens brilhantes. Mais tarde ela foi chamada de doutora da igreja, mas ela foi muito perseguida, muito criticada, e ela se enquadrou o tempo todo nas normas da época. O resultado é o seguinte: eu acho ela meio chata, muito profunda, mas um pouco chata. Tá? Por quê? Porque ela tem que se enquadrar numa sociedade vigilante. Ela não tem plena liberdade de ser uma mística. E ela era. Tá? Mas o discurso é chato. Não é a vida dela e a mística dela que é chata. Ela tem que adaptar o discurso. Então é o que acontece aqui. Tá? Teresa d'Ávila tem algumas coisas muito belas, por exemplo, Só Deus Basta, mas aqui eu não trouxe muita coisa. Por quê? Porque na mística ocidental ela é tão importante que na mística ocidental, não a mulher na mística ocidental, na mística ocidental ela estava na lista. Então nós já estudamos alguns textos dela. Tá? E dessa vez eu quis trazer outros textos, que a qualquer hora a gente revê aquele curso lá. Então, não trouxe muita coisa e trouxe coisas novas, porque já estudamos Teresa d'Ávila no outro bloco da mística ocidental. Então, vamos lá. Ainda dá tempo. Pronto. Teresa d'Ávila. Ela nasceu 28 de março de 1515, em Ávila, na Espanha, em uma família cristã de boa posição social. Tinha que ter dinheiro para ter cultura. Seu avô paterno era judeu, convertido ao cristianismo. Judeu marrano. Marrano quer dizer porco. Por quê? Porque os judeus não reconheciam judeus convertidos ao cristianismo. Então eles chamavam eles de porco, de porcos. Marrano, judeu marrano. Isso é um fato documentado. Mas seu pai já vivia plenamente integrado à sociedade cristã castelhana. Desde jovem, Teresa recebeu instrução básica. Sabia ler e escrever, teve acesso a livros de espiritualidade e também a romances de cavalaria, onde a gente entende que o pai dela, o avô paterno judeu, tinha dinheiro. Algo incomum para mulheres das camadas populares, mas ela não era da camada popular. Mas possível em famílias urbanas relativamente abastadas. Ela não chegava a ser rica e nobre como várias delas, mas um judeu comerciante muitas vezes costumava ser bem sucedido. Entrou no Carmelo da Encarnação aos 20 anos. Sua vida religiosa passou por um longo período de enfermidades e mediocridade espiritual. Quer dizer, não é tão fácil assim. Até uma profunda conversão interior por volta dos 39 anos. Ela teve que amadurecer. Tudo bem que não é bem assim. Tem algumas mulheres extremamente brilhantes que escreveram com 20 anos, 30. A idade é da alma, não é do corpo. Mas ela, em especial, ela precisou amadurecer. Ela começou a amadurecer por volta dos 30, 39 anos. Eu comecei a amadurecer um pouco mais tarde, mas também não cheguei no nível dela, pera lá, né? Mas mesmo assim, bem mais tarde. Então, ela já chega ao auge
na imagem de mulher madura. Mas é o que eu falo, o espírito não tem idade. Mas ela atinge o auge como mulher madura. A partir daí, desenvolveu intensa vida de oração. Iniciou a reforma do Carmelo, fundando conventos segundo um ideal de maior recolhimento e pobreza. Movimento que daria origem às Carmelitas Descalças. Então, conventos de maior recolhimento, proibir de sair, maior pobreza, mas, por outro lado, também fechava as portas e elas ficavam um pouco mais livres da vigilância. Ela atuou em meio à vigilância inquisitorial e tensões eclesiais, mantendo firme obediência à igreja. Então é compreensível que eu ache ela um pouco chata, porque ela tem que se enquadrar, e ela se enquadra. Os pontos centrais de sua doutrina concentram-se na interioridade como caminho estruturado para Deus. Bom, mas isso é o fundamental. A oração é apresentada como processo progressivo, com graus distintos de aprofundamento, culminando na união transformante. Cristo, especialmente em sua humanidade, ocupa lugar decisivo como mediador concreto da experiência mística. Teresa usa realismo psicológico, discernimento rigoroso e profunda teologia da graça, oferecendo não apenas testemunho, mas verdadeira pedagogia espiritual. Chatíssima. E veja como Cristo é apresentado como mediador, o que na verdade ele é, mas não se fala do Cristo interior, de uma consciência crística. Então você precisa do Cristo por intermédio da igreja. Entre suas principais obras estão o Livro da Vida, relato autobiográfico espiritual. O Caminho da Perfeição, dirigido às suas monjas. E o Castelo Interior, ou Moradas, síntese madura da sua doutrina sobre os estágios da vida espiritual. É este que eu digo que eu acho chato. Nesses escritos, a experiência mística adquire forma sistemática e didática, e isso que é chato, sistemático e didático, marcando uma etapa decisiva na transição da mística medieval para a interioridade estruturada da modernidade cristã. Que nome elegante, né? Interioridade estruturada da modernidade cristã. Sinto muito. Eu fico com a antiguidade. Bom, então vamos ler um trecho mais autobiográfico. Sem dúvida, muito mais interessante. Eu não botei aqui as partes que eu disse que eu acho chatas. Então vamos lá. Parecia-me que via junto de mim um anjo em forma corporal, ainda que não grande, mas muito formoso. O rosto tão inflamado que parecia dos mais altos anjos, que todos parecem abrasar-se. Nas mãos via um dardo de ouro. Na ponta de ferro parecia haver um pouco de fogo. Este me parecia meter algumas vezes pelo coração e que chegava às entranhas. Ao tirá-lo, parecia levá-las consigo e deixava-me toda abrasada em grande amor de Deus. A dor era tão grande que me fazia dar aqueles gemidos. E tão excessiva a suavidade que essa dor tão grande me causava, que não há desejar que cesse, nem se contenta a alma com menos do que Deus. Então veja por que entrou Catarina de Gênova antes.
porque agora Teresa d'Ávila entra com um discurso muito parecido. O anjo entrava com uma flecha, eu gemia de dor, mas eu queria mais e me purificar. É uma continuidade. Essa imagem do anjo com um dardo de ouro e a ponta em fogo tornou-se uma estátua famosíssima da arte. Eu agora não lembro se é Bernini, acho que é, tá? Se você botar Santa Teresa d'Ávila escultura, vai aparecer. Acho que é Bernini mesmo. Muito famosa. E é essa narração da visão que ela teve do anjo e um êxtase de dor, êxtase, né? E essa coisa dúbia que a Caterina de Sina já apontava. Vou continuar, então. Só vou fazer mais um comentário. Aqui, então, vão ter mais alguns poucos casos e nós vamos entrar na modernidade e aí realmente eu começo a ficar mais interessado. Teresa de Lisieux, eu não acho grande coisa, mas ela é tocante pela sinceridade, pela verdade. E, finalmente, Teresa de Calcutá, que resgata a coisa toda. Eu acho Teresa de Calcutá realmente admirável. Tá? Muito mais do que as pessoas deram valor a ela. Então, realmente, nós vamos chegar em Madre Teresa de Calcutá, e aí sim a coisa vale a pena. E como vale? Tá? Eu fiquei muito feliz de encerrar esse ciclo com Madre Teresa de Calcutá. Mas não é hora de falar dela. Vamos voltar ao texto de Teresa d'Ávila. Então o anjo ia lá, enfiava a flecha, ela gemia de dor e de êxtase e tudo mais. Não é dor corporal, mas espiritual. Ainda que o corpo não deixa de participar algo, e até bastante. É uma carícia tão suave que se passa entre a alma e Deus, que suplico a sua bondade a dê a experimentar a quem pensa que eu minto. Nos dias que isto durava, andava como fora de mim. Não queria ver nem falar, senão abraçar-me com a minha dor, que para mim era maior glória de todas as glórias criadas. Estão vendo a exaltação da dor que nem Catarina de Gênova? Se eu já estou salvo, eu não preciso disso. Eu aceito atravessar a experiência da dor. Mas eu não me comprazo, não me glorifico na dor. Mas é a mística da época. Tá? Era para mim a maior glória que todas as glórias criadas. Não me identifico com isso. Entenda-se que isto não é coisa que se possa adquirir por diligência humana, nem por muito que a pessoa trabalhe. É dom do Senhor, que o dá quando quer e como quer. Aqui outra coisa da mística medieval que eu discordo, porque eu sou profundamente influenciado pela patrística. Ela diz que não é coisa que se adquire por diligência humana, nem por muito que a pessoa trabalhe. Realmente, o ego não se transforma em espiritual. Por mais que ele estude, por mais que ele faça caridade, ele não se transforma em espiritual. Espiritual é a verdade que eu sou. Mas, ela diz, é dom do Senhor. Sim, é a graça divina. Só que, para a graça divina se manifestar, eu preciso me abrir. Eu preciso abrir o coração. Não é a mente, não é estudo. Eu preciso abrir o coração para que a graça se manifeste. Porque ela sempre esteve presente, ela é onipresente. Tá?
Por exemplo, no Espiritismo, as pessoas contam que lá no umbral a pessoa sofre e que os espíritos socorristas não conseguem aproximar. Até que ela se volte para Deus, então a coisa pode acontecer. Eu lembro desses relatos. Tá? Agora, ela diz que não. Ela diz que por mais que a pessoa trabalhe, por mais que ela persevere, se aplique, é dom do Senhor, é a graça. Só que ela diz, é dom do Senhor que o dá quando quer e como quer. Isso eu discordo. Quer dizer, então que Deus quer me tocar hoje, mas ontem ele não quis. Ah, não. Hoje eu não vou tocar ele, não. Vou tocar amanhã. Hoje eu vou tocar Tereza. Amanhã, Suzete, talvez. Hoje é Carlos. Ah, não, mudei de ideia. Na semana que vem. Que negócio esquisito é esse? Né? É a mesma coisa que o Goldsmith critica muito isso. Eu rezo, Deus me dê a saúde agora. Por que não deu ontem? Ele não é onipotente? Por que ele não deu ontem? Então, para mim, isso desce torto. Tá? Então, vamos pegar esse trecho. Não dá mais. 20, 27. Não dá mais. Então, vou pegar justamente na semana que vem, a partir desse ponto polêmico aqui, que é o finzinho do texto já. Tá? Depois tem mais 2 textos curtos dela, e nós vamos entrar em Madame Guion. Essa sim é interiorista, quietista, né? E por pouco, muito pouco, ela não foi queimada, porque já tinha passado dessa época de queimar as pessoas. Mas ainda perseguiam e perseguiram ela muitíssimo, tá? Mas ela já começa a retomar essa mística. Madame Guion é poderosa. Aí já começa a ficar mais interessante, tá? Já começa a ser uma reação para essa mística. Mas vem as perseguições, infalível, tá? Agradeço, agradeço, agradeço. E amanhã nós vamos para o Felipe de Leon, que é capaz de acabar, ou se não, mais 1 ou 2 aulas, acho que 2. Tá? Boa noite a todos. Boa noite, boa noite.